Agora, foi. Oi, gente, boa tarde. A gente está aqui na nossa terceira live da Rede de Comunicadores Nordeste. Vocês já me conhecem, eu sou Gabriela Santana, estou falando diretamente daqui da Bahia, do município de Lauro de Freitas, do ladinho de Salvador. E hoje a gente vai conversar com o professor Matheus Ribeiro. O professor Matheus Ribeiro é de Sergipe e vai falar sobre as experiências do LAT Educom, um laboratório de práticas educomunicativas, né? O professor Matheus, ele tem uma trajetória que começa em 2017 como docente na Escola Salvador em Sergipe, e aí depois ele faz o curso de design gráfico, licenciatura em letras, português, espanhol, comunicação social, audiovisual e artes visuais. É alguém multitalentoso, né? A gente já que ele tem aí uma série de competências para falar para a gente e várias experiências ligadas a todas essas competências. Nesse processo dessa trajetória aí de formação e de implementação de práticas comunicativas, ele começou auxiliando os alunos no projeto Arte Consciência em laboratórios, e na segunda graduação, que aí eu já me perdi, qual foi a segunda, viu, Matheus? Qual dessas tantas graduações que você fez aí? Conhece as práticas comunicativas e começa a desenvolver práticas que envolvem aí rádio, TV, audiovisual, videoaulas e uma série de outras ações bem bacanas que a gente vai conhecer com ele. Durante o período de pandemia, ele também criou, ou melhor, desenvolveu videoaulas e colocou elas no canal do Latiducom para fazer essa interlocução com os alunos que estão em processo de distanciamento social. E ele tem um desejo que ele vai deixar claro na nossa fala aí, quando a gente estiver aprofundando um pouquinho mais dessa discussão, né? E ele também vai passar algumas dicas, algumas coisas, já que ele já trouxe aí algumas experiências que a gente chama aqui na Bahia do civilismo, né, professor Matheus? Aí, com o que a gente tem de recurso nas nossas escolas. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer a gente receber essas experiências de Sergipe. As nossas Prazer todo lives meu. são aí de 30, 40 minutos, para que a gente também possa interagir com o nosso público que está aqui no Facebook. Então, fica à vontade, vai ser um prazer conhecer mais um pouquinho dessas experiências e compartilhar com a nossa rede daqui do Nordeste, tá? Tá, o prazer é todo meu. Só fazendo um adentozinho aí, foi 2007, quando eu comecei a ministrar aula, foi numa escola particular aqui de Sergipe, né? E aí depois eu entrei na esfera municipal, depois na esfera estadual, em 2015, e aí eu comecei as minhas trajetórias, mas durante esse tempo, tudo fazendo, né? As minhas faculdades, minhas pós-graduações, tantas aí que eu não vou nem começar a falar, se eu começar a falar, o pessoal vai começar a jogar pedra, dizendo que eu estou falando mais da minha vida, mas enfim. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Quando eu vi o convite no meu Gmail, eu falei, nossa senhora, e agora, senhor, o que é que eu faço? Né? Eu não pensei que a gente ia chegar nesse nível, né? Nunca, juro para vocês, nunca pensei que a gente ia chegar nesse nível, né? De trazer o Latte Educom, que é Laboratório de Tecnologias em Comunicação, a um a Rede Nordeste, né? Não sei, eu estava até falando nos bastidores, se o doutor Ismar vai estar assistindo a gente, meu Deus, que vergonha, né? Eu ia para o encontro em 2000, foi 2018, Jesus, que teve em Campina Grande. Só que aí, como eu sou professor do integral e não tinha como me deslocar, e questões financeiras, e tinha que ter um professor para me substituir, eu acabei não indo para um encontro, mas tive o prazer de ser convidado este ano para estar com vocês aqui. Estou muito honrado, né? Então, professor, fala um pouquinho de como é que começou essa sua relação com as práticas educomunicativas nas escolas, né? Como é que você começou a trazer essas ações e como é que elas se desenvolveram junto com os alunos? Olha só, eu contei só um pedaço, porque estava rápido, né? Nos bastidores, mas aqui eu vou poder aprofundar. Né? Pode citar nomes, né? Não tem problema não, né? Fica à Eu comecei, vontade. eu comecei num colégio que eu fui aluno, né? Ex-aluno, Colégio do Salvador, né? Não é de Salvador, né? Do Salvador, porque é uma escola religiosa. Do Salvador é Jesus Cristo, né? E eu comecei em 2005 como digitador da escola. 2007, depois de mostrar alguns trabalhos meus e a direção do colégio observar, tal, eu acabei virando professor de desenho geométrico. E logo em seguida acabei virando professor de informática, porque eu trabalhava muito com Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Corel, esse vai. Nessa época eu fazia design gráfico ainda na Universidade Tiradentes. Ah,
Chegou uma época, como eu falei para você aí nos bastidores, Gabi, que aconteceu o quê? Aconteceu que eu fui convidado a ter uma licenciatura para continuar ministrando as aulas na escola. E aí eu tenho informática, mas informática tinha parte de matemática que eu nunca pensei, mesmo sendo técnico em informática, mas a minha parte técnica é toda de hardware, manutenção e assim vai. Aí eu comecei a cursar, falei, epa, não é minha praia. Isso já estava formado em design gráfico. Formado não, formando em design gráfico, perdão. E aí eu falei, Senhor Jesus, o que é que eu vou fazer? E aí eu, como eu já tinha viajado para vários congressos de design gráfico aqui pela América do Sul, eu resolvi fazer letras português e espanhol, né? Já falava tal. E aí foi onde surgiu, em 2012, o concurso da Secretaria de Educação como professor de espanhol. E eu fiz e passei. Eu falei, e agora? Só que aí não tinha como assumir porque eu não estava formado. Então, o concurso tinha uma validade. Aí, quando foi em 2013, eu estava na sede de Salvador, fui para a Secretaria Municipal de Educação, aqui por Aracaju. Lá eu participei de um projeto rápido que eu acabei de me recordar agora, no Colégio Sabino Ribeiro, que eu fui oficineiro, né? E tinha uma caixinha que a gente fazia rádio escola, uma coisa bem simplesinha mesmo. Fui oficineiro do Mais Educação, né? Um projeto chamado Mais Educação. No Salvador, a gente criou uma rádio, porque lá em escola particular, né? Lá tinha um sistema de som que tocava sirene, e eu falei, por que não botar uma musiquinha, não dar os parabéns, né? Ao pessoal, mas nunca assim, nunca pensei em usar como ferramenta de educação, de escolarização, nada. Era só a questão de comunicação mesmo, né? Em 2009, eu entrei na UFES, né, em audiovisual, né? Já estava no Salvador. Foi uma coisa acontecendo com a outra. Dava aula de concurso também, concurso público de informática para concurso. Então, assim, a experiência docente já estava na veia, graças a Deus, né? Nunca pensei em ser professor, mas caiu na minha vida e eu abracei com muito amor e muito carinho e sou professor até hoje, né? Não estou como professor, eu sou professor, né? E aí eu acabei em 2015 entrando como professor da rede estadual, aonde sou professor da rede estadual, né? Entrei no Benedito Barreto do Nascimento, BBN, aonde 3 meses depois, né, virei coordenador, tal, vi as necessidades dos meus alunos, né? Um ano e pouco depois, a Diretoria Regional da Educação me chamou, a DR1, através do professor Welton. Se ele estiver assistindo, um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, senão hoje não estaria aqui. E ele me convidou para eu trabalhar, e professora Márcia, para trabalhar no NTE, Núcleo de Tecnologias Educacionais, com o professor Noé. Né? Professor Noé não, o técnico Noé, né? Noé é técnico, o professor é Welton. E ali eu comecei a ver algumas necessidades das escolas, de tecnologias, internet, né? Estava se cogitando de área eletrônica, essas coisas, e quando eu trabalhei na Diretoria Regional de Educação, eu também trabalhei em algumas escolas, no Walter Franco, senador Walter Franco, e no Arabella Ribeiro. Teve outras duas que eu trabalhei também, que foi o Gilson Amado e o... agora deu branco na outra. Mas, enfim, nessas duas escolas me chamou a atenção porque já existia um projeto chamado Arte e Consciência. No Walter Franco existiam umas caixas pequenininhas assim, né? Pelo teto do corredor da escola, que me disseram que era uma rádio escola, que era uma empresa ITEC, a ITEC, um negócio assim, que tinha posto lá, né, em parceria com o governo, foi uma parceria. E no Arabella Ribeiro, né, um aluno também chamado Matheus, né, estava desenvolvendo com uma máquina só, tirando foto, editando vídeo, desenvolvendo alguns produtos audiovisuais que ele foi capacitado. Ele era um aluno protagonista e multiplicador de conhecimento. E isso me gerou uma certa inquietude. Teve o concurso interno para professor do Integral, na qual eu fiz e fui convidado, né? Na época foi seleção de currículo, eu fui convidado, aí botei meu currículo, fui aprovado e tal. Cheguei na escola em 2017, no Arquibaldo Mendonça, né? Que era o antigo Raimundão, que as escolas tudo mudaram de nome, por causa da lei, que não pode pessoas vivas, esse vai, né? E aí, cheguei lá no Raimundão, a professora Lenira me recebeu de braços abertos. Quando eu cheguei lá, encontrei meus antigos colegas das escolas, BBN, né, do Benedito Barreto do Nascimento, e do Garcia, na qual eu não dei aula, mas o coordenador é uma pessoa que eu conheci de uma forma mais particular, é uma pessoa maravilhosa, e acabou sendo meu amigo e colega de trabalho no Arquibaldo.
Nesse período, o Integral ele nos convidou a implementar uma disciplina chamada eletiva. Né? E a gente, na época, era o primeiro ano do Integral, estava tentando se situar. Aí eu falei, eu quero trabalhar com rádio e TV. Né? Aí o coordenador, vamos lá ver como é que vai ser isso e tal. Aí a professora Adriana, né, um beijo para a Adriana, de Educação Física, ela falou, Matheus, vem cá. Né? Ela é toda descolada, bem gente boa. Aí fez, Matheus, vem cá. A gente teve um projeto Arte Consciência. Aqui nós temos câmera tal, computador tal, microfone tal, mesa de som tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já ajuda? Eu falei, ajuda. Aí a diretora Helenira Cardoso de Brito fez assim, professor, você vai desenvolver isso aonde? Eu, rapaz, eu não sei. Né? O coordenador, não, bota uma caixa aqui no pátio, a gente desenvolve aqui e tal. Eu falei, rapaz, eu queria construir um estúdio. E eu, uma coisa me inquietando. Aí eu fiquei, falei, não, vamos ter que resolver isso de uma forma. Aí a diretora falou, aí, tem essa sala aqui que tá cheia de coisa antiga, é a sala da direção, ninguém usa, eu vou botar tudo no almoxarifado, vou impressão almoxarifado, você usa. Aí eu juntei uma grana boa, não vou mentir, foi 5 barão, 5 mil, e aí a gente comprou divisória não, porta de sanfonada, compramos tinta para pintar o laboratório, compramos alguma parte da instalação elétrica, que o finado Toninho, que era o secretário da escola, que também não teve nenhum profissional, não teve nada, foi tudo força de vontade da própria escola, foi o secretário da escola que já faleceu, foi a diretora que correu atrás, foi o Elton da Secretaria de Educação, ou da Secretaria não, da Diretoria Regional da Educação, que ele era o diretor, que arranjou um pedaço da fiação, né? E a gente foi se somando, os alunos correndo atrás, né? A gente pegou as divisórias que tinha, aquelas divisórias que teve de madeira para fazer salas, a gente pegou, fez a rádio, enfim, a gente montou todo um aparato, montamos uma rádio com o computador Intel i5 e 3 ilhas de edição com Intel i7, né? Na qual eu comprei um programa, com meu dinheiro, no caso foi 500 e poucos contos na época, com Filmora, né? E tudo assim, de forma artesanal, né? A gente planejava fazer uma rádio, uma TVzinha, uma coisa assim, mas a gente ainda não tinha um cunho pedagógico, né? E aí foi onde surgiu a necessidade de se trazer o cunho pedagógico, porque a coordenação chegou e fez o seguinte, Matheus, tem como alinhar a eletiva ao cunho pedagógico? Falei, tem, né? E aí a gente começou a dar os treinamentos primeiro. Eu falei, eu preciso dar os treinamentos aos meus alunos, porque eles têm um problema muito grande de letramento digital, na questão da informática, porque é uma cidade muito humilde, de Aroba, então eles não têm acesso à questão da... Nem todos acessam à internet. A gente está vendo muito isso agora na quarentena, né, que já passou de 40, na quarentena. Muitos alunos passam atividades, não têm acesso à internet, ou quando tem acesso à internet, os créditos acabam rápido, e enfim, está uma loucura. Mas a gente está levando, graças a Deus, porque a coordenação, que hoje o coordenador é o professor de filosofia, o Jadson, ele é coordenador e diretor, né? Ele é coordenador e diretor, ele está botando a informação, tá botando o trabalho para frente. Só um minutinho. Porque tava um barulhozinho aqui, eu abaixou aqui. Vamos lá. Então, assim, o coordenador hoje, o professor Jadson, ele assumiu a coordenação e também é diretor por enquanto, porque não tem diretor integral ainda, ele está como diretor interino. E aí ele deu aquela alavancada. Ele falou, Matheus, vamos botar alguma coisa diferente nessa escola, né? Esse projeto já existia com os outros professores, mas Jadson hoje encabeçou. E aí o Lateducom, que agora fisicamente está parado, está como um arquivo da escola, lamentavelmente, né? Porque a escola passou por uma reforma e se vai, a gente começou a trabalhar com a parte virtual. E aí foi onde eu tive o feeling, né? O feeling que o Lateducom não é um laboratório, mas sim uma ideologia. Aí foi onde eu fui buscar mais informações, ler artigos de educomunicação, ler propostas de educomunicadores e vi que não importa o ambiente, a gente pode fazer sim educomunicação. Não importa se você é capacitado ou não, você pode sim ou não fazer educomunicação. É só uma questão de perspectiva, é só uma questão de querer, é só uma questão de se somar, né? Acho que a educação hoje é você somar. E aí, voltando a um dos pontos que eu estava debatendo com a Gabriela e o pessoal que estava aqui no offline, né? A gente produziu, através de professora Jussara, né?
que foi uma professora de português da nossa escola, que hoje faz parte de outro centro de excelência, que é o Walter Franco, na qual eu fui professor. Olha como são as coisas, as trocas, né? E aí ela chegou e assumiu uma eletiva comigo para a produção de textos e trabalhar com leitura, porque tinha muitos alunos tímidos, né? A gente via nas tutorias, muitos alunos que eram muito fechados em si, por mais que trabalhassem no tempo integral, não se abriam, viviam enclausurados e tal. E muitos alunos se inscreveram nessa eletiva. Quando se inscreveram, a gente pensou em trabalhar com textos acadêmicos e tal, onde surgiu a ideia de trabalhar com Latedocom. Eu falei, olha, já tem laboratório. Os meninos já usam o laboratório para produzir trabalhos para a escola, né? Já usam o laboratório, a internet também não era da escola, a internet era uma internet particular minha, que eu bancava e botava lá para funcionar, para não puxar dos professores, nem da secretaria, porque senão ficava todo mundo sem internet, porque computador editando vídeo, quem sabe, quem transmite ao vivo sabe, puxa muita internet. Aí eu botei lá uns 15, 20 megas, né, através de uma empresa lá local, de um ex-aluno da escola, que nos apoiou muito, tem um desconto bacana, a gente botou. E aí, a professora Jussara, e como é que a gente vai fazer? Aí a gente ficou pensando. Aí eu peguei um texto chamado, um de Charles Dickens, chamado Um Conto de Natal, uma história de Natal, e procurei alguma adaptação para teatro, para ficar mais fácil, porque não ia dar tempo de adaptar, de tudo, porque é muito rápido. Na escola, a escola é muito viva, a escola integral é muito viva, né? E os alunos têm uma questão de uma busca pelo conhecimento também, alguns alunos, né? Muito grande. Tem outros também que, né? Só Jesus na causa. Só que, eu falo a verdade. Só que aí, graças a Deus, os alunos foram participando. Teve o Gian, teve o Felipe. Eles estão tudo no terceiro ano agora, estão tudo saindo da escola. Gian, teve Felipe. Teve uma senhora chamada Dona Lucivânia, ela deve ter 40 e poucos, 50 e poucos anos. Ela estuda no integral, é uma das minhas melhores alunas. Então, você que está assistindo, se você for aluno, não tem idade, viu? Eu tenho idade que eu estou muito velho aqui, não quero estudar mais. Não tem idade, não, porque ela veio para o integral, né? Muitos colegas não apostaram nela e ela é uma das minhas melhores alunas. Não estou brincando, não. Se quiser, depois eu posso até marcar uma conversa com ela e gravar, uma das minhas melhores alunas. Damires, aí se juntou, pessoal, vamos fazer, bora. Aí separamos a equipe que ia fazer a parte da voz, a equipe do staff, que ia fazer os bonecos, e a equipe que ia fazer a gravação comigo. E a gente fez a gravação. Não tínhamos tripé. Acho que Gabriela, se estiver ouvindo, ela vai rir agora. A gente pôs duas mesas, duas carteiras, uma sobre a outra. Pusemos a câmera, que não era uma câmera de celular, era uma câmera que tinha a consciência, né? Uma câmera digital, uma máquina de fotografia que filmava também. A gente botou ali, botamos uma luz de fundo montada toda com aquelas, quem conhece sabe, aquelas cubazinhas de fazer massa de pedreiro. A gente pegou aquelas cubazinhas, revestimos com isolante térmico, daqueles de alumínio, e fizemos luminárias, fizemos 4 luminárias. Uma para a esquerda, um spot de luz da esquerda, um de frente, um do lado, e de fundo para o chroma key, porque se não tiver de fundo, o recorte não fica bacana. Aí eu mandei apanhar o pano em São Paulo do chroma key, a gente pegou uns tubos de... Como foi, Jesus? Foram uns tubos de cano mesmo, montamos tubos de cano, fizemos tripé, hasteamos o chroma key, PVC, pronto. E a gente fez o chroma key ali. Aí os meninos ficavam, professor, morrendo de dor nas pernas, porque eles ficavam ou sentados no chão, ou agachados, né, como a gente chama aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, acocados, né, de cócoras, né, ficavam de cócoras com os bonecos assim, ó, mexendo. Isso eu já tinha gravado o áudio com todos os alunos, já tinha botado trilha tudo, e eles faziam dublagem de acordo com o que o personagem falava. E depois eu tirei o plano de fundo com os alunos que estavam editando o vídeo, e a gente montou o filme, que está até disponível no Latedocom. Ficou quase 40 minutos. Mas, nossa, quando a gente viu aquele filme, teve mãe de aluno, né, não sei se foi a mãe da Damires, acho que foi a mãe da Damires, não estou lembrado direito, que ela chorou. Ela falou, meu Deus, eu nunca pensei que a escola fosse fazer isso, porque toda vez que a gente faz as eletivas, a gente tem a culminância, a gente apresenta o produto final. E a gente apresentou esse produto final, né? O meu primeiro produto final foi o Latedocom. Falei, olha, eis o laboratório. Pá! O segundo produto final da eletiva foi eis o laboratório com os alunos já sabendo mexer nos computadores. Pá!
E o terceiro foi esse que deu certo, graças a Deus. Com a pandemia, a gente já tinha um canal no YouTube, né? Com a pandemia, a gente nós ficamos de mãos atadas, né? Sem saber se ia para frente, se ia para trás, se ia para o lado para o outro, esperando a Secretaria de Educação dar um parecer, esperando o governo federal dar um parecer, esperando o governo de Sergipe dar um parecer, e todo mundo atônito. Culpa de quem? De ninguém. Todo mundo atônito. Só que aí que aconteceu que o governo foi deliberando algumas coisas, o secretário da Educação também foi deliberando algumas coisas, foi meu reitor na minha época, lá na UFES, né? Doutor Josué, né? E aí ele foi deliberando, todo mundo deliberando e tal. Vamos trabalhar com a parte online. Bora trabalhar com a parte online. Beleza, ótimo, maravilha. E a gente, como é o nome dele agora? Professor Jadson, né? Ele usou o Google Classroom. Aí perguntou se eu tinha domínio e tal, eu falei que eu dominava, né? Ele também buscou informações que ele é um professor daquele assim. Se ele não souber mexer neste mouse, vamos supor que esse mouse tivesse essa tecnologia, ele vai correr atrás de aprender a mexer neste mouse, né? Ele não para. Jadson é um professor que não para. Ele pode estar ouvindo aí, não sei se está ouvindo aqui, mas Jadson é um professor que não para. Se tiver... Olha, a dona Lucivânia está aqui. Olá, tudo bem? Ela já deu um oi aqui. 5 e 5, ela está assistindo. Então, é um professor que não para e ele foi correndo atrás, batalhando. E aí fez a nossa sala de aula. E foi através do Google Sala de Aula. Eu não vou compartilhar a tela aqui, que eu não sei como é que tá, mas está aqui, ó, no meu celular, o Sala de Aula. Montaram-se as salas. A priori foi primeiro, segundo, terceiro ano, depois a gente separou por turma, e aí a gente começou a organizar eletiva, né? Não sei se dá para ver, eletiva, projeto de vida, tudo bonitinho, né? E eu, que já trabalhava com a questão da transmissão da aula ao vivo, quando foi liberado, aí eu montava o quê? Meus materiais, montava um questionário e montava uma videoaula, né? Que já deixava gravada no YouTube. Aí o professor Jadson fez, Matheus, vamos se juntar, vamos transmitir as videoaulas, a gente monta o canal da escola. Eu falei, por que não do Latte do Com ali? Não, do Latte do Com é um projeto seu. Eu falei, não. É um projeto meu que nasceu da escola, ou seja, foi de uma disciplina eletiva. Se não fosse vocês, não teria nascido o Latte do Com, né? Aí ele, tá bom. Então, assim, identifique a escola para a gente saber que o Latte do Com é da escola. Eu voltei, Latte do Com, Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça. E aí ele começou a fazer os vídeos bacanas dele, tem muito vídeo bacana de onde está ele, que é filosofia, Célio, ele é coordenador, mas ainda dá ajuda da aula. Ele, Célio, que é sociologia, tem como é o nome daquilo? Tem professor Sérgio Rios, que é professor de geografia, tem professor Heraldo, que é professor de história também, de sociologia. E aí ele começou a fazer os trabalhos. Eu peguei um pedaço do meu HD no computador, comecei até a editar vídeo. Até hoje assim, Matheus, vai ter um vídeo edit? Matheus, outro vídeo edit? Matheus, grava um vídeo, mande. Né? E os professores começaram a se mobilizar. Né? Teve até um quadro que eu gravei chamado Drica Explica. Foi bem engraçado, porque eu sou muito descolado, né? Já vira a camisa aqui do Aladim, eu sou bem... É a minha forma de ser. Eu acho que, como diz Dom Bosco, né? O professor que quisesse fazer-se respeitar, procure primeiro fazer-se amar. Né? Eu sou bem na linha salesiana. E eu achei bacana a interação dos professores, e aí o Latte do Com foi, né? O Latte do Com online, no caso, foi indo. O laboratório está lá parado. Tive o prazer de receber a informação que nós estamos com o laboratório de informática novinho, né? Então, quando voltar, a gente já vai dar um tchan lá. E assim, né? A rádio, por exemplo, o espaço virou arquivo. Aí os alunos, tem um aluno até chamado Paulo, que ele gravou uns vídeos, esse que grava os vídeos. Ele falou, professor, não se preocupe não, a gente pega a rádio, bota lá atrás para cá, e tá aquele movimento, tá aquela coisa, o pessoal, aquela efervescência, o pessoal querendo ajudar e contribuindo. Aí teve um vídeo da professora Adriana, que ela é muito tímida em questão de vídeo, ela falou assim, eu queria que você fizesse um vídeo explicando de uma forma não oral, mas de uma forma corpórea, a diferença entre atividade física, exercício físico e sedentarismo, né? E aí eu fiz de uma forma bem engraçada, foi o Drica Explica, né? O nome é Adriana, o pessoal chama ela de Drica. Cada um tem um nome, né? Ninguém me chama de Matheus, é teu.
né? O de física é professor Negão, entendeu? Cada um tem um nome, né? E aí, Drica, né? E Drica explica. E eu fiz toda a caracterização bem humorada para ficar bem engraçado, os meninos adoraram. E depois eles gravaram os vídeos. Aí falaram assim: agora vocês, o que vocês entenderam? O que é atividade física? Eles mostraram: atividade física é isso, né? Exercício físico é aquilo. Eles mandam os vídeos para a gente, mas os que têm condições de mandar, tem internet, tem como fazer esse tipo de trabalho, né? Porque, lamentavelmente, nem todos têm acesso. Tanto que a escola também está trabalhando com a questão da atividade impressa. O próprio coordenador, alguns dias na semana, ele vai lá, imprime as atividades que está no Google Sala de Aula e passa para os alunos impressos, né? É um trabalho que só, primeiro, Deus e segundo, Jefferson na Terra consegue fazer, porque tem que ter muito sangue no olho. E o Lateducom é isso aí. O Lateducom é um laboratório que nasceu de uma, como já falaram aqui, né? A professora Jefferson Teles está aqui. Professor Matheus, parabéns pelo trabalho nesse momento tão delicado. Obrigado pelo apoio. É nossa obrigação, Jefferson, nossa obrigação como servidor público oferecer o melhor ao nosso público. Já dizia Mário Portela, faça o melhor com o que você tem. Então, o melhor que eu tenho é isso que eu vou fazer sempre de melhor, né? Você sabe que meu estilo é esse. Se eu pegar 2 ovos, eu faço um omelete. Eu sou bem de trabalhar assim. Estou vendo aqui os comentários de vocês. Né? Prática associada à teoria geram praxis de risco. Realmente, né? Como o Lígia falou, a Educom nasce das práticas e depois é teorizada, justamente. Eu trouxe meu conhecimento de comunicação social com habilitação em audiovisual da UFES, trouxe meu conhecimento de design gráfico da Universidade Tiradentes, né? Essa parte de licenciatura em artes eu acabei tirando agora, né? Que foi uma complementação pedagógica, porque eu queria me aprofundar, porque eu estava um pouquinho enferrujado. Eu vi História da Arte lá em design, história da arte em audiovisual, história da arte em complementação pedagógica, mas não tinha visto dança, não tinha visto teatro. Aí eu falei, eu preciso estudar, eu preciso ter uma certificação que mostre, né? Eu corri atrás da certificação, estou eu também agora com licenciatura através de complementação pedagógica em arte. Então, assim, teve um professor de informática, na época que eu fiz informática, que fez uma pergunta para mim muito interessante, né? Até hoje eu tenho essa pergunta assim, entalada aqui na garganta. Ele olhou assim, o que é que você quer fazer da vida? Você, tanta faculdade, o que é que você quer fazer da vida? Eu falei, eu quero ser um bom profissional. Né? Quero ser um bom profissional. Se o dinheiro vier, que bom, mas eu quero ser um bom profissional e como professor eu quero transmitir o meu conhecimento aos alunos e também aprender com os meus alunos. E no Lateducom eu tive muito dessa experiência, muita experiência. Né? Dona Lucivânia sabe mesmo que a gente já fez uma eletiva, né? Que o Lateducom apoiou, ele não estava em si, que a gente trabalhou com, não foi estilogravura, foi isogravura, ele trabalhava com isopor, né? E no dia ela estava lá, ela acabou passando mal, né? Lamentavelmente, por causa de questões de glicose, essas coisas. E os alunos, todo mundo junto. Aí, assim, eu digo hoje que o Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça é uma família, é um local onde a gente se ajuda, é um local onde a gente se soma, porque Dona Lucivânia chegou para mim uma vez, que eu não me esqueço, na véspera da apresentação da letiva, eu estava 2 horas da manhã na escola, editando vídeo para apresentar a letiva no outro dia, desesperado para dar conta, porque os alunos tinham feito a parte dele, eu tinha feito minha parte, só que o computador não estava ajudando, o computador estava emperrando, e memória travando, foi um inferno, mas eu falei, eu vou dar um resultado dessa letiva, nem que eu vire a madrugada. E foi isso que aconteceu. Quando deu mais ou menos 1h pouca da manhã, ela estava online lá. Professor, meu querido, Deus abençoe. Ela é evangélica, né? Ela, tô indo dormir. E o senhor, como é que tá? Chegou em casa, eu falei, não, tô aqui. Quando eu me esperei, ela apareceu com a garrafa de café. Eu sou hiperativo, né? A garrafa de café e comida. 2 horas da manhã na escola. Eu tava com a chave da escola, né? Eu peguei pelo portão mesmo, agradeci, fiquei assim, poxa, lisonjeado. Aí acabei de arrumar o vídeo, dei um enter. Ali mesmo na escola, tinha uma esteirazinha no Lateducom, né? Uma esteirazinha velha. Eu botei no chão, dei um cochilo e deixei lá renderizando a madrugada toda. Não vou mentir, não tenho vergonha de dizer isso. Né? Já cheguei a dormir no chão de escola para entregar o projeto pronto. Se é para entregar esse copo pronto, a gente, Jadson mesmo sabe, a gente rala, a gente faz o que for, mas a gente entrega. Se é para fazer uma live, a gente faz. Né? Só quando não tem uma coisa que lamentavelmente empata, mas... Matheus, vamos fazer uma live como vocês estão fazendo pelo StreamYard. Vai ser tal hora. Já teve dias da internet lá em casa. Tá com problema eu ter que fazer a live por aqui.
Eu dar o comando por aqui, aquela é a foto minha do meu esposo, eu dar o comando por aqui para Jadson entrar com o Célio, fazer a live, eu desconectar, porque senão minha 4G ia embora, e eu resolvendo a internet, problema tal, depois ele, Matheus, acabou a live, ele me ligava, né? Eu entrava aqui, tirava, né? Mas eu sempre fazendo o melhor, e o Latte do Com indo, e os professores chegando juntos, graças a Deus eu estou muito satisfeito mesmo com a equipe de professores, a coordenação, que está todo mundo chegando junto, e eu peço encarecidamente que cheguem mais junto ainda, pessoal, cheguem mais juntos. Os alunos agora estão compartilhando os vídeos, teve um aluno que foi esse Paulo, além do podcast que a gente abriu no Spotify agora, né, que é novo, que é mais uma ferramenta que a gente quer lançar, ele mandou os vídeos editados, todo arrumado. Olha esse menino! Aí eu fico tentando o nome. Eu quero ser professor de espanhol, né? Ele fica rindo, né? E fala muito bem espanhol e tá assim, que é Clube do Protagonismo. O clube dele é de música, né? E os alunos estão participando, mesmo que nem todos tenham acesso, porque tem muitos de povoados que não têm acesso. Realmente a condição financeira é muito baixa de alguns, né? Mas quem tem condição está se esforçando, está vendo o empenho dos professores, está vendo o empenho da gente trabalhando, porque a gente não trabalha somente isso. Professor Jadson tem reunião com a CL, tem reunião com a DR, tem reunião com não sei o quê, ainda faz live, ainda transmite, eu edito, eu tenho plano de aula para fazer, eu tenho plano de aula para postar, tenho uma coisa para fazer. Então a gente está assim, ó, com a corda no pescoço, mas a gente está dando conta do recado e muito mais do que dar os parabéns a nós, professores, eu dou os parabéns aos alunos que estão dando valor. Foram os alunos que deram valor a esse projeto, né? Os professores também deram valor, mas os alunos estão dando mais valor nesse projeto, estão assistindo as videoaulas. Quando não pode assistir ao vivo, na transmissão ao vivo, assiste depois, às vezes baixam, compartilham entre eles, que eles conversam, botam no WhatsApp deles, né? E, poxa, está sendo muito gostoso, muito bacana. E aí, o Latte Educom valeu cada centavo que eu investi e valeu, mais do que tudo, a memória de Antônio, né, de Toninho, que foi nosso secretário da escola, que veio falecer, né, lamentavelmente, por problemas de saúde, né, mas que deixou essa marca, porque se não fosse ele que tivesse puxado a fiação, o cabeamento, e ligar as máquinas, e tivesse dado essa chave de esperança, junto com a professora Lenira Cardoso de Brito, que não cedeu a sala, eu acho que a gente estava lá com os computadores sendo usados somente para acessar a internet e nada mais. Então a gente precisa sempre de anjos que nos dão incentivo, e um desses anjos já está perto de Deus, que é Toninho, que nos auxiliou muito e nos inspirou muito, né? Essa sua experiência... Eita, que eu fiquei agora... Essa sua experiência, além de ser riquíssima, e de nos emocionar também, né? Não é só você que se emociona, a gente também fica muito emocionado ouvindo esses relatos, ela traz justamente isso que os nossos comentários do chat estão apontando, né? São experiências práticas que só consolidam alguns elementos que estão bem presentes no conceito de educomunicação, né? Quando você falou aí desse apoio da gestão, dos profissionais de educação, que não se resumem só aos professores, mas a pessoa da portaria, a secretária escolar, você construiu uma rede, né? Uma rede dentro da escola e também fora, quando você fala do apoio de algumas pessoas da diretoria regional ou da própria Secretaria de Educação, são redes que foram construídas para que essas práticas aí tivessem aí uma importância, né? E desenvolvessem um outro conceito, um conceito muito comum e muito caro para a gente da educomunicação, que é o protagonismo estudantil. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que a gente está tendo essa interação tão bacana com o pessoal do chat falando dessas práticas, como é que foi esse movimento inverso, né? Muita gente ela parte do conceito da educomunicação, das reflexões teóricas e vai depois para tentar desenvolver essas práticas na escola. Você traz essa experiência do chão da escola, literalmente, né? De quem dormiu mesmo no chão da escola, e depois parte para essa consolidação dos conceitos, a reflexão a respeito disso. Fala um pouquinho como é que foi essa aproximação dessas práticas, como é que você se descobriu educomunicador na prática, né? Olha só, depois que eu comecei a trabalhar a questão da eletiva, eu notei que, e foi uma exigência também do núcleo, do NGET, ele queria que a gente alinhasse as eletivas à questão das práticas educacionais. E aí eu fui correndo atrás, né? Eu já tinha escrito alguns artigos científicos, né, na área de educação à distância e tal, das minhas 3 primeiras pós-graduações que eu fiz, né? Que foi Gestão Escolar e Pedagogia Empresarial, foi uma.
Tecnologias educacionais, que foi pela Unicid, foi outra, a primeira foi pela Faculdade Amadeus, e Educação, Comunicação e Novas Tecnologias em Interfaces Digitais foi pelo COC em Ribeirão Preto. Nessa pós-graduação, soltou o nome de Dr. Ismar. E eu falei, quem é Dr. Ismar? Aí eu puxei. Aí eu vi um negócio chamado Educomunicação na USP. Aí eu puxei. Aí eu vi licenciatura em Educomunicação. Que é isso? Né? Aí, a professora Adriana, ela já tinha falado algumas coisas sobre educomunicação, se não me engano, já escreveu alguma coisa na pós, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem, sobre educomunicação, ela me deu algumas dicas e eu comecei a procurar sobre o assunto. Isso foi quando eu cheguei logo em 2017, logo na escola. E aí eu comecei a me inteirar, porque minha área era um pouco voltada em EAD, né? E aí eu comecei a voltar meus olhos para a educomunicação. Tanto que em 2014.2, quando eu me formei em audiovisual, né, eu escrevi um tema, como é o nome? Um TCC de audiovisual, com a orientação de professora Lilian Cristina França, chamado Novas Possibilidades Docentes, 2 pontos. O uso do Hangouts ONE no YouTube. Na época, o Hangouts, era uma ferramenta que você poderia trabalhar, né, e transmitir sua aula, como a gente faz via StreamYard, e transmitir o slide. Hoje em dia nós temos o Google Meet, que incorpora mais, mas na época era o Hangouts. Né, era bem simples de se fazer. E aí eu botei com uma nova possibilidade docente. Até alguns professores e amigos meus ficaram falando, Matheus, você estava prevendo o futuro, você estava prevendo o Covid. Não estava prevendo nada disso, apenas eu vi o Hangouts e falei assim, por que não usar isso para dar aula, né? Quebrar esse paradigma. Tem que ser presencial, tem que ser à distância, e aí se vai essa briga que tem presencial à distância, que para mim é uma briga infundada, infeliz. Acho que escolarizando, educando, levando conhecimento é que importa. E aí eu parei para pensar e falei assim, deixa eu ler alguns artigos, alguns trabalhos do Dr. Ismar, do pessoal da ABEP do Com, na qual eu me afiliei na época, né? Hoje eu não estou afiliado por questões financeiras, estou tentando me organizar para voltar, porque lá é muito bom, né? Gostei muito lá. Descobri que também existia a licenciatura na USP e o bacharelado aí em Campina Grande, se eu não me engano é Campina Grande, em Campina Grande, bacharelado em comunicação social, comunicação em educomunicação. Aí aquilo começou a me inquietar. Eu falei, rapaz, eu sou formado em design, eu sou formado em comunicação social, tenho conhecimento da parte de tecnologias educacionais. Que desgraça que eu estou fazendo com tantos computadores, tantas coisas, eu não posso fazer uma prática mesmo. Aí eu fui buscar artigo científico, ler, né? E aí cheguei a me identificar como educomunicador. Eu falei assim, não, eu não sou o cara das tecnologias da educação à distância. Eu não sou o cara que trabalha com EAD, eu sou um educomunicador. Eu sou um comunicador social que quer atrelar educação e comunicação juntas. E aí, um belo dia, relendo um livro que eu tenho em minha casa, chamado Ócio Criativo, de Domenico De Masi, né, que, se não me engano, é sociólogo italiano, né, ele fala que o ser humano, ele começa a se entender como ser humano em 2 passos. No momento que ele... Isso numa forma sintética, né? Primeiro, quando ele começa a discernir que precisa se comunicar para poder sobreviver. E a segunda, quando ele inventa realmente a questão da educação e começa a passar o leito cultural, que ele chama leito cultural, né? O leito cultural, que é o conhecimento para a sua prole, ou seja, não era igual a um dinossauro, não era igual a um animal que nasce do zero ou já nasce ficando em pé em 4 patas, né? Ele até faz uma apologia, o ser humano é muito frágil, né? E Marshall McLuhan também fala isso, que tudo que a gente tem é a extensão do... hoje a webcam, por exemplo, é a extensão da minha voz, a extensão da minha imagem para o mundo, né? Naquele livro chamado Understanding Media, né? E aí, voltando a Domenico De Masi, eu comecei a ver assim, não, eu posso ser educomunicador, eu não preciso fazer um curso de comunicação, porque eu já tenho um conhecimento teórico, só falta alinhar a educação, mas eu também já sou professor, como é que eu vou fazer isso? E aí, foi buscando estímulos de outros colegas, foi buscando estímulo da coordenação, todo mundo ali se somando, porque foi uma soma muito grande, e aí a gente começou a dar sentido à coisa, né? Não era mais uma webcam, como eu tenho aqui, ó, essa webcam, não era mais esse computador que está aqui comigo, não era mais um mouse, não era mais um microfone, não. Ali era uma ferramenta que, bem trabalhada,
né, e bem utilizada, eu poderia levar conhecimento para os alunos, né? E aí, nessa pandemia, é onde a gente concretizou isso. A gente viu que a gente pode estar à distância, mas ao mesmo tempo pode estar perto. Tava até aquela briga, né, sobre aula remota. Ah, o que é aula remota? A aula remota não é educação à distância, não sei o quê. Mas se você for ler Moran, e se você for ler uma parte se eu não me engano, o LDB, que fala sobre educação à distância, você vai ver que educação à distância é todo dispositivo que separa o professor do tempo e do espaço. Então, se isso aqui é uma aula remota, né, ou uma live remota, a gente está separando, né? Está separado do tempo e do espaço, porque eu estou falando aqui às 18 horas e 2 minutos, mas você de casa pode estar assistindo com delay. Já separou o tempo. E o espaço, eu estou em Aracaju, você está na Bahia, tem gente que deve estar no Rio de Janeiro, gente que vai assistir depois, não sei quantas horas depois. Essa semana eu fiz um curso pela PUC com o Leandro Carnal, né? E aquela moça, a Luísa, do Magazine Luiza. E Leandro Carnal falou o seguinte, eu achei bem interessante, ele, até um livro é um dispositivo de educação à distância. Eu parei e buguei. Falei assim, dispositivo de educação à distância. Quando ele explicou, eu falei, e não é? O professor escreve nenhum tempo, nenhum espaço, um determinado conhecimento. Aí eu fui fazer uma pesquisa e aí comecei a remontar, vendo, né, que a educação à distância já é de muito antigo no Brasil, Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro, só que a educomunicação é uma coisa recente, né? É recente, se eu não me engano, surgiu com algumas ideias de Paulo Freire e o outro rapaz, se não me engano, outro professor, é do Uruguai, que agora me fugiu o nome dele, né? E aí eles começaram... Oi? Kaplum. Pronto, é porque eu sou péssimo de decorar nomes. E aí eles falaram assim, se nós temos a comunicação, e a comunicação ela vai para as massas, ela instiga as massas, ela estimula as massas, isso é ele mesmo, né? Porque Mário Kaplum, eu sou péssimo de nome. É bom que eu vou acabar decorando esse nome, né? Aí instiga as massas, né? O Paulo Freire falando, por que não pegar este canal que instiga as massas e trazer, eu acho assim, e um dos primeiros exemplos de educomunicação, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, para mim foi o Telecurso 2000, que eles pegavam, né, e as web aulas nas rádios, onde você ficava com radinho para acabar seu ensino médio, porque, poxa, e assim, em pleno século XXI, a gente olha para o passado e vê as experiências da década de 70, da década de 80, e agora, em 2020, né, já entrando se não me engano, na segunda década do século XXI, é que a gente se toca a importância do papel da educomunicação. A educomunicação, pessoal, e agora eu vou dar uma alfinetada nas universidades e faculdades, a educomunicação e as tecnologias educacionais têm que vir nos currículos. Os professores hoje ficam desesperados na hora que está rolando um bate-papo assim, ou está tendo um trabalho que envolva tecnologia, não é porque eles são incompetentes, pelo contrário, né? Muitos correm atrás. Agora, não tiveram a formação adequada na academia, né? E aí essa é a crítica que eu faço, que se revejam esses currículos. Eu, quando fiz design gráfico, quando fiz letras português e espanhol, eu vi informática básica, né? Mas quando eu fiz as licenciaturas, desculpa, quando eu fiz design gráfico, quando eu fiz comunicação social, eu vi informática básica, mas quando eu fiz letras português e espanhol, eu não vi uma disciplina de informática básica. Ou seja, porque o cara que vai ser licenciado, que vai ser professor, ele não tem informática básica na grade curricular dele, mas só porque eu sou comunicador, que tecnicamente vou mexer em computador, o cara que é design gráfico, que tecnicamente vai mexer em computador, porque nem todo design mexe, tem design que é o design thinking, que é o projetista que pensa, né? Ele praticamente vai organizar as ideias, né? E esses têm que mexer em computador, né? E chega professor que às vezes não sabe mexer no Word, não sabe mexer no Excel, tô falando isso por baixo, né? A educomunicação já são ferramentas mais profundas. E falta isso, né? Eu estou dizendo isso porque meus amigos, eu me chamo de colegas, porque aquela equipe que eu trabalho não são de colegas, não, são de amigos. Meus amigos docentes, né? Eles sentem muito essa falta. Matheus, o DataShow aqui deu um problema. Clica nessa tecla, faz isso. Matheus, o meu computador parou. Traga para mim que eu boto na nuvem em formato sua máquina.
E eu faço esse serviço. Eu não tenho vergonha de dizer que eu faço isso para os meus amigos. E eu não cobro nada, não, porque eu gosto de fazer, porque eu sei o quanto eles são carentes. E a culpa não é deles. Tem muitos que são mestres, né? Mas a culpa não são deles. Não são deles. Essa questão de não ter o letramento digital, hoje a gente fala muito. Tem que ter laboratório na escola para ter letramento digital. Não é somente laboratório na escola, pessoal. É ter um professor de informática que ensina os meninos a mexer no computador e não ficar só no YouTube ouvindo ragaton, rasgadinho, dancinha tal, passinho, nada contra, né? Não, o computador é muito mais do que isso. O celular, hoje é um computador. Lembro-me como hoje que eu estava lendo uma revista chamada Web, do ano 2000, isso. Eu era no Salvador, ganhei um exemplar da Web. E na Web falava da evolução dos celulares para esse formato. Na época eu tinha um Nokia 2280, que era de coisa. Eu ia ficava, isso vai dar nada. Hoje em dia, com o celular, eu filmo, eu edito, eu faço conteúdo e posto. E outra, se eu souber ainda por cima, né, articular esta ferramenta com a educação, eu, como professor, posso fazer tudo aqui, ó. Como o Paulo, nosso aluno Paulo do primeiro ano, ele articula o clube dele todo aqui. Ele grava aqui, ele edita aqui e ele posta por aqui mesmo. Ele faz tudo por esse aparelhozinho aqui, entendeu? Então, assim, não sei se respondi a sua pergunta, mas e desculpa o desabafo, mas é uma coisa que me incomoda muito, né? Ver faculdades públicas, e principalmente as privadas, né? Que a gente paga, e paga muito bem, obrigado, né? Não ter formações em educomunicação e tampouco em tecnologias educacionais. Pelo menos tecnologias educacionais. Mas a educomunicação, pessoal, com todo respeito, vocês que são donos, coordenadores de curso, donos de faculdade, tecnologia educacional é uma tendência, e é uma tendência que vai ser agora pós-Covid. Não tem para onde correr. É uma tendência pós-Covid. Você articular os meios, estou olhando bem no seu olho, você articular os meios de comunicação, como vídeo, rádio, né, as mídias digitais, voltadas para o ensino e aprendizagem, não tem para onde correr, não. É uma tendência. Então, quando o doutor Ismar trouxe, eu falo por ele, porque eu conheço um pouco da trajetória dele, né? Aqui em Aracaju nós temos Ronaldo Linhares, que já trabalha com educação à distância, já comenta desses temas há um bom tempo. Quando esses docentes, esses doutores, eles falam que a educomunicação, as tecnologias têm que ser fomentadas, não é porque é bonito, não é porque a gente acha que é lindo, não é porque é uma necessidade. Estamos na época de Covid, estamos vendo isso. Estamos vendo alunos que sabem mexer no celular no básico, né? E professores que tecnicamente são formados, mas que não sabem nem para onde vai com as tecnologias educacionais e tampouco o conceito de educomunicação, que já deveria ser nato do professor, né? Nesse momento, um professor educomunicador de física, um professor educomunicador de história, de química, de matemática, faz toda a diferença. Essas contribuições que você trouxe mostram para a gente as diversas nuances desse processo de inserção da tecnologia na aprendizagem, né, nas práticas educacionais. E aí tem algumas contribuições que a professora Lígia está trazendo aqui para o chat, né, que está Sim, estou vendo. Com outros professores falando sobre isso, que é a questão dessa briga mesmo de incluir nos currículos a questão da educomunicação, da tecnologia, da informação e da comunicação. Mas eu já queria te dar aos nossos espectadores, ao pessoal que está nos acompanhando aqui, já está na terceira live no Facebook, algumas notícias boas, porque essas práticas elas estão fazendo com que a gente fortaleça essa rede de educomunicadores Nordeste. Não à toa a gente começou a fazer essa divulgação dessas experiências, a gente já teve uma experiência muito bacana das meninas da Paraíba há 15 dias, e tem um calendário aí até o final do ano de práticas educomunicativas que acontecem aqui no Nordeste, fomentadas por professores, por pesquisadores, por gente que está ali no chão mesmo da escola, dos movimentos sociais, em diversos cenários. E aí eu convido você e convido outras pessoas também para compartilhar essas experiências nos espaços. Mas a notícia boa que eu queria te dar, na verdade, sabendo que você é afiliada à BBTucom, é que a gente também está fazendo um outro movimento desses educomunicadores nordestinos, né? Não só aqueles que são formados em educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande, mas aqueles que têm a prática educomunicativa nas suas vivências. A gente está fortalecendo um braço da BPEducom aqui no Nordeste. Então, a gente já enviou uma carta proposta para a BPEducom e a gente vai ter uma regional no Nordeste justamente para fortalecer esse processo de pesquisa, de
luta por um currículo que traga as propostas educomunicativas no processo de ensino, formação e ensino dos nossos professores, dos nossos pesquisadores e de todos aqueles que têm a prática educomunicativa como uma alternativa nesse processo em que a gente está vivendo e também outros processos que façam com que a aprendizagem dos nossos alunos seja significativa. Então, já te convido a fazer parte dessa rede de educomunicadores Nordeste, que você já está trazendo essa experiência, mas também desse braço da Bebeducom Nordeste, que a gente está aí lutando para registrar e para ter aí bem ativo. Eu não vou mentir para você, Gabi, que, assim, gosto muito da Bebeducom, né? Já publiquei alguns trabalhos com eles lá, né? Atrasei umas anuidades, eu não vou mentir, deixei de lado, porque, assim, não vou mentir, eu me senti um pouco órfão aqui em Sergipe, né? Como é o nome dela? Da ABED tinha assim um núcleo, só que o núcleo, se não me engano, não existe mais. E da Bebeducom, a maioria dos eventos era em São Paulo. Então, assim, eu sou professor integral, não tenho nem tempo de me deslocar, entendeu? Eu só me desloquei para São Paulo uma vez para receber um prêmio com os meus alunos, que foi um prêmio de poesia que a gente publicou com 2 alunos, a gente foi, a sede nos mandou. Entendeu? Então, assim, por mais eventos como esse, online, né, e principalmente eu estava até fazendo uma sugestão, por mais eventos no YouTube, tá? Porque Facebook, por exemplo, eu não tenho, porque nessa época de pandemia eu fui transmitir pelo Facebook para as minhas audiências, pelo programa que eu comprei com meu dinheirinho, suadinho, e o Facebook, lindo e maravilhoso, excluiu minha conta. Falou assim, não, você tem direitos autorais e desativou minha conta, estou até com processo, vou deixar bem claro, não tem vergonha de dizer, né, contra o Facebook, estou até vendo com o advogado sobre isso, e eu achei um absurdo isso, quer dizer, eu comprei o produto, e quando a gente vai falar com eles, não, é aquela coisa robótica, é um robozinho que responde a todas as perguntas, é sempre a mesma resposta, não tem alguém para dialogar com você, falar assim, não, o que foi que aconteceu, qual o problema, como aconteceu comigo no YouTube, que eu postei uma música, mas tinha direitos autorais, eu falei, não, essa música está como é o nome daquele domínio público, eles, não, desculpa, perdão, tal, não sei o que, e a gente, né, e eles dialogaram com a gente, não tem uma equipe para fazer isso, então assim, eu perdi o Facebook, essa live eu vou ver como é que eu vou assistir depois, né, para guardar até como memória minha, porque eu estou muito feliz aqui, estou aqui muito satisfeito, né, mas que a gente também trabalha, a rede de comunicadores também trabalha muito com o YouTube, porque o YouTube, para mim, é onde se populariza a questão do vídeo. Você pode baixar esse vídeo depois e jogar no YouTube para popularizar, porque lá é aberto, lá é mais tranquilo, lá você pode ter mais comentários. Aqui fica uma coisa muito mais privativa. Hoje o Facebook, e com todo respeito, se o Facebook estiver me ouvindo, mais eu vou alfinetar. Mais uma crítica, o Facebook hoje não se tornou mais uma rede social como era o Orkut, né? Depois de várias observações minhas, o Facebook hoje se tornou uma rede de ganhos, uma rede lucrativa, né, de anúncios. Você roda a página, você não vê o feed do seu amigo, você vê 50 mil anúncios, depois o feed de um amigo e de outro. E o Instagram está também seguindo a mesma vertente, né? E fora a questão que se você pesquisa que você quer comprar um computador novo, uma webcam nova, fica toda hora aparecendo anúncio. O YouTube tem isso? Tem nos inícios do vídeo. Mas você pode sentar, escolher um vídeo, assistir com calma, assistir em diversos dispositivos, televisão, celular, tablet, e assim vai. Coisa que o Facebook hoje não permite e, lamentavelmente, está censurando. Não sou eu o primeiro, não, viu? Já teve escritores, né? Escritores, pessoas que trabalham, que eu já vi processo rolando aí, né? Até pessoas de Aracaju também que está abrindo processo contra o Facebook porque desativa a conta do nada e fala, não, desativei, e pronto, entendeu? Então é por isso que eu até questionei no começo, assim, logo pelo Facebook, não podia também ter uma transmissão pelo YouTube, mas como eu estou vendo que aqui a transmissão, vocês estão usando o sistema gratuito, né? Então aí eu entendo, porque o StreamYard está com um preço um pouquinho salgado, né? Mas eu entendo também de vocês, e é bom, porque fortalece a página de vocês no Facebook, mas, né, pense também em trazer esses trabalhos para YouTube, é uma pontuação que eu faço para somar, para ajudar, porque muitos dos meus alunos, por exemplo, muitos dos meus alunos têm aquele Facebook Little, né, e não diz que não vai conseguir assistir essa live pelo Facebook, mas existe o YouTubezinho deles, Little, que roda o YouTube, entendeu? Enfim, é mais uma pontuação que eu faço. Mas é isso, eu estou muito satisfeito com o convite de vocês e também com essa novidade. E espero que vocês possam vir para Aracaju, a gente possa sentar, né, falar com a Secretaria de Educação, ver um teatro Lourival Batista, ou Tobias Barreto,
ou o Teatro Ateneu, e a gente possa trazer um ciclo de palestras, como tem o ciclo de palestras de educação, um ciclo de palestras em educomunicação para os docentes do estado de Sergipe, não somente da rede pública, né, do estado e nem da rede municipal, mas da rede particular também, que tem muitos professores que na rede particular estão sofrendo. Claro, lá tem um editor por trás, lá tem uma empresa que eles contratam, porque, graças a Deus, tem verba. E as escolas pequenas que não têm? Eu digo isso porque eu encontrei coordenadores e diretores de escolas pequenas que estão dizendo, professor, a gente vai fechar. Eu falei, por que vocês vão fechar? Porque contratar um profissional para fazer isso é muito caro, para editar nossos vídeos é muito caro, a gente não sabe. A gente não teve isso em nossas formações, e realmente é muito tenso isso que a gente está passando. Esse coronavírus, como desculpa estar tomando tempo de vocês, mas esse coronavírus... O tempo é seu, a live é sua. Eu, na verdade, só ia te dizer exatamente isso, que a gente está nesse momento das falas finais, para te dizer que a live é toda sua, você pode, inclusive, encerrar a sua fala, ficar tranquilo com relação a isso. Mas eu queria aproveitar, já que você pediu para a gente pensar no tempo, só que você começasse a divulgar também, dissesse onde é que a gente pode encontrar os vídeos do Latte Educom, quais são os links, como é que a gente pode conhecer as experiências na prática, visualizar esse material. O material do Latte Educom está no YouTube. Você digita, esse nomezinho está passando no rodapé, LATEEDUCOM, e lá vai estar tudo organizado em playlists. Ontem mesmo, de madrugada, eu já organizei mais uma playlist que foi do menino, do Paulo, que mandou do clube dele, entendeu? Então, assim, tá tudo organizado em playlists, separados. As aberturas, todas eu que faço, as aberturas chamando Centro de Excelência apresenta, Professor Tal, Centro de Excelência apresenta, Ciência da Natureza, entendeu? Tá no YouTube, aí esse link aí, Latte Educom, tá? E tem no Spotify também, né? E tem do Spotify, que é pelo Anchor, né? Se você chegar a botar Latte Educom no Spotify, vai ter somente as duas músicas do Paulo e a minha voz, já chamando uma vinheta para artes, que eu pretendo ver se essa semana, porque tá muito corrida essa semana para a próxima eu já começo a levar os primeiros podcasts de artes. Porque eu não quero fazer um podcast grande, eu quero fazer um podcast bem pequenininho, tipo assim, o que é a história da arte? É isso. Arte da pré-história, tal. Principais características da arte egípcia. Coisas simples, de dicas, né? Porque se uma pessoa sentada com interação visual, como a gente está aqui, né? O aluno não consegue ficar quase uma hora sentado, imagine ouvindo quase uma hora de áudio. A não ser que fosse a dança que eles gostam. Né? Que a gente está usando muito aí para disseminar. Professor, mais uma vez eu quero te agradecer muito. São experiências enriquecedoras. Para a gente que trabalha o cotidiano da escola, sabe como é que é difícil contar com uma infraestrutura robusta para desenvolver determinadas coisas. Então, quando a gente ouve experiências como essa, que trazem relatos de reaproveitamento de material, de construção dessa rede de apoio, que envolve aí não só a gestão, mas também todos os outros personagens desse ecossistema educomunicativo, como a gente chama, é possível a gente perceber que a gente está num caminho correto, num caminho exitoso, e que a prática vai levar, sim, a consolidar o conceito de educomunicação, a consolidar essas práticas, e a gente percebe também o quanto isso é importante nesse momento específico da pandemia. Queria te convidar a fazer parte da nossa rede de educomunicadores Nordeste, a todo mundo que está nos assistindo também, que tiver interesse, pode nos acompanhar. Além do Facebook, a gente tem um canal do Instagram, a gente está abrindo também, retomando, na verdade, o canal do YouTube, e essas lives vão estar upadas lá no canal do YouTube. E queria aproveitar e já te convidar também para assistir a nossa próxima live, que vai acontecer também nesse canal do Facebook, também falando sobre experiências educomunicativas aqui na região Nordeste, no dia 15. As nossas lives são sempre às terças-feiras, e no dia 15 de setembro a gente vai receber a professora Márcia Marques, que vai falar sobre mais uma experiência educomunicativa, são as oficinas de cultura digital na Pisada do Sertão. E aí ela vai falar outras atividades que foram desenvolvidas nesse âmbito das oficinas e também das práticas educomunicativas. Professor, é contigo. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente essas experiências. Eu tenho certeza que seria um papo muito mais longo, porque eu tenho certeza que você tem aí muitas histórias bacanas para contar. E fica à vontade para se despedir do nosso público e para também chamar para conhecer essas experiências do Latte Educom. Então, assim, muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a todos que
que participaram aqui, que deram nosso apoio, né? Professor Jadson e todo mundo que participou, a Lívia, o Léo que está aqui falando, e que espero que vocês, né? Vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, dá um pulinho no canal do Latedo.com, se inscreve, dá o like, vê os processos de trabalho, façam suas críticas, porque crítica sempre é muito bem-vinda e importante para a construção do conhecimento. E é essa mensagem que eu deixo para vocês. E a rede nordestina de comunicação, que, por favor, amplie que Aracaju quer se sentir abraçado, a Sergipe quer se sentir abraçado, né? E a gente está precisando muito disso. E esse evento, que até comentaram aí, né, que seria bom ter esse evento aqui no estado, seria de grande valia. Eu tenho certeza que se eu levar para a diretora do DED, da Diretoria de Educação de Sergipe, né, juntamente com o secretário de Educação, e eles vão acatar com muito amor e muito carinho e vão promover um evento bacana, ou online, ou quem sabe pós-Covid aí. Tomara que isso passe logo para a gente estar logo junto fisicamente e fazer um evento desse bacana para alimentar, né, novos sonhos dos professores e mostrar que o mundo não é somente um quadro de giz, um quadro de pincel, a gente pode ir muito mais além com outros instrumentos e educar de várias formas. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que participou hoje junto. E mais uma vez eu convido vocês para no dia 15 participar com a gente da nossa próxima live. Participa também das nossas ações que a gente está desenvolvendo aí no Instagram, no Facebook. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. 15 dias. Tchau, tchau. Tchau.